Para configurar um frete personalizado, nós precisamos ir em configurações, formas de envio e entrega. E nessa tela precisamos ir em configurar no frete personalizado. Aqui dentro nós temos a opção de cadastro de um método de envio personalizado. Esse cadastro pode ser feito para criar um método de envio como um motoboy na loja virtual, um frete fixo que vai ser definido para determinados CEPs de umas cidades participantes, ou talvez um retirar na loja personalizado para que só apareça o retirar na loja em CEPs específicos que forem calcular o frete. Tudo isso pode ser feito diretamente por aqui, até mesmo uma transportadora que se tenha uma tabela, que isso mais especificamente é tratado em um outro tutorial que a gente tem na central de ajuda. Para fazer um exemplo, vou cadastrar aqui um motoboy. Então a gente vai fazer um cadastro aqui do nome exibido para o cliente, que pode ser motoboy. Lembrando, aqui a gente poderia estar colocando ao invés de motoboy, frete fixo, cidades participantes. Isso é o que vai aparecer para o cliente quando ele vai estar fazendo o cálculo de frete. Então vamos lá, botar motoboy aqui. No nome identificador interno é só o nome que vai ficar aqui dentro da plataforma. A gente pode botar o mesmo, fica a critério do cliente também. Operador logístico é só a seleção automática do que vai ficar lá na parte da tela de envio de um pedido. Então ele pode ficar sem nada, ou se você quiser, você pode criar um operador logístico específico para o motoboy. Nesse caso eu vou deixar sem nada. O tipo de cálculo a gente já deixa como transportadora genérica, que fica assim por padrão. E o status a gente deixa como ativo para vir a aparecer na loja. Aqui nas configurações avançadas, nós temos algumas opções para definir. Por exemplo, arredondar o peso bruto por quilo é algo específico para cálculo de transportadora. Esse não é tão necessário nessa criação do frete personalizado. O pedido será enviado, a gente tem que deixar marcado nesse caso, porque é o motoboy. Se fosse o retirar na loja, a gente poderia estar retirando. Permite dar desconto no frete com base no valor pedido? Podemos deixar marcado. Permite filtrar no método de envio com base no filtro de mais barato ou mais caro. Nesse caso aqui, se a sua loja usa a filtragem para aparecer somente as transportadoras mais rápidas ou mais baratas, e você quer que essa forma de envio específica apareça sempre que ela caber, por exemplo, o meu motoboy é só para esse CEP-X. E sempre que alguém fazer o cálculo de frete para esse CEP-X, eu quero que apareça o meu motoboy. Eu tenho que então desmarcar essa opção, porque ele vai sempre aparecer nesse caso. E também tem a opção aqui, ó, de permite utilizar o método de envio como frete grátis. Caso o motoboy caia na política de frete grátis de um cliente que fez o cálculo de frete, esse cliente fez o cálculo de frete e caiu dentro da tua política da loja, o método do motoboy, ao invés de aparecer como motoboy, pode aparecer como frete grátis. O nome frete grátis substituindo o motoboy. Se você não quiser que isso aconteça, nesse caso do motoboy não aparecer como frete grátis, aparecer como frete grátis no lugar o teu PAC, o teu SEDEX, alguma forma de envio diferente, a gente deixa desmarcada essa opção. E beleza, podemos aqui minimizar. Nas configurações de cubagem, isso é mais específico também para cálculo de transportadora, para ficar fazendo o cálculo do peso correto no caso de uma transportadora tabelada. Como nesse caso a gente não está fazendo uma transportadora tabelada, mas para deixar o cálculo mais correto com relação ao peso que vai ser calculado, a gente utiliza o mesmo coeficiente de cubagem que os correios utilizam, só para deixar mais uma garantia. Então aqui a gente coloca como 6.000. E beleza, aqui no demais a gente não precisa mais fazer nada. Podemos minimizar. No configurações de dimensões máximas, caso eu queira já definir alguma altura, largura ou comprimento máximo com relação a dimensões do pedido, as dimensões dos produtos que estão dentro do pedido, já para não estar fazendo o cálculo de frete nesse caso, a gente poderia definir aqui, caso os produtos passassem de 50 centímetros, a gente botaria isso aqui 50 centímetros nos 3. Se alguma dessas dimensões já passassem, essa opção de frete já não apareceria no cálculo de frete.
Com relação a valores adicionais, nós temos também algumas configurações de valores máximos e também um adicional no valor do frete calculado. A gente poderia definir aqui algum valor em reais para ser colocado a mais do valor padrão desse frete ou uma porcentagem adicional também. Fica a critério de você estarem fazendo essa configuração. No demais, o que mais interessa nesse caso aqui também são as descrições. Aqui nesse campo observações, se a gente colocar algum conteúdo, por exemplo, o motoboy enviará entre 8 da manhã até 12 horas, meio-dia. Isso vai aparecer um botãozinho Saiba Mais, lá no carrinho, lá na parte da seleção da forma de envio. E ali, se o cliente clica nesse botão de Saiba Mais, aparece esse texto. Aí também pode ser colocado uma informação relevante com relação à forma de envio que está sendo criada. Feito isso, nós podemos clicar em Salvar. Beleza, cadastro efetuado com sucesso. E a partir daqui, o que nós precisamos fazer é ir na tela de regiões nesse meu método de envio criado. Aqui, ó, no botão de regiões. Nessa tela, o que eu preciso fazer é a criação da região que vai ser cabível dentro do meu método de envio. Para quem que vai poder aparecer esse meu motoboy? Eu então tenho que criar aqui uma região que, por exemplo, eu vou botar como SC de Santa Catarina. E aqui eu tenho diversas configurações que eu posso estar moldando. Por exemplo, meu motoboy só vai aparecer a partir de um valor mínimo de pedido. A partir de R$100 eu quero que apareça o motoboy. Ou ao contrário, até R$100 o meu motoboy pode aparecer num pedido. Se passou de R$100 não aparece. Isso aqui também é interessante de fazer caso você crie uma campanha de frete fixo, por exemplo, até R$80 eu quero que apareça esse meu frete fixo a R$15. E depois eu crio uma outra região que a partir de R$80 eu consiga definir que o frete é grátis. Então eu posso botar como valor mínimo R$80 aqui, que passou de 80, essa minha região dá frete grátis. Eu crio uma outra região com valor máximo aqui de 80 e ele fica com frete a R$15, mais ou menos nesse sentido. Continuando aqui, nós temos as configurações de valor em reais adicional, que já pode ser definido diretamente aqui o valor que pode ser cobrado nessa região, e também o prazo de entrega. Por exemplo, meu motoboy ele vai entregar em um dia útil, então eu tenho um aqui e posso clicar em salvar. Beleza? Cadastrei essa minha região de SC, eu posso vir aqui então em opções para cadastrar minha tabela de CEP aqui em tabelas de CEP. Pronto. Aqui dentro eu vou estar criando a faixa de CEP da cidade específica que eu quero que o motoboy entregue. Então aqui eu vou colocar o nome da cidade, eu vou dar um exemplo aqui que seria Orleans. No meu CEP inicial e CEP final, preciso ter essa faixa. Caso eu não tiver essa faixa, eu posso clicar aqui nesse botãozinho aqui que vai me encaminhar para a central de ajuda, que explica como eu posso estar pegando a faixa de CEP. Se você tiver interesse, só dê uma olhada aqui nesse post. É aqui na faixa de CEP inicial, nesse caso da cidade que eu estou colocando é essa aqui. E a faixa de CEP final é essa aqui. Lembrando, isso aqui muda para cada região específica. Se eu quero botar um prazo de entrega adicional para essa cidade, eu boto alguma coisa aqui. E também algum valor em reais adicional, eu boto aqui. Nesse caso, eu vou botar nenhuma informação e eu vou deixar na faixa de peso. Beleza, salvou. Eu posso voltar para a página de regiões. E aqui também eu tenho que ir em opções e clicar em tabelas de peso. É sempre necessário ter pelo menos uma tabela de CEPs e uma tabela de pesos para que essa forma de envio, essa forma de entrega apareça no cálculo de frete. Então aqui, o meu motoboy ele vai entregar, só consigo enviar algumas coisas para o motoboy até 15 quilos, um exemplo. Então na minha faixa de peso final eu vou colocar que são 15 quilos e aqui o meu valor fixo de cobrança do motoboy, que por exemplo seria R$10. Feito, salvei. Pronto, então aqui já está definida a minha faixa. Voltando aqui, eu tenho então a minha forma de envio criada como sucesso.
Eu posso ir na loja virtual, entrar em algum produto para fazer o teste de cálculo. E aqui eu posso fazer o cálculo do frete, claro, para a região que está lá dentro, alguma das regiões que eu coloquei, no caso essa aqui, e eu vou calcular o frete. Ó, pronto, já está me aparecendo o motoboy com o valor que eu defini lá dentro, e o prazo está sendo até 2 dias úteis. Nesse caso, por que deu 2 dias? Porque o meu prazo que eu coloquei lá dentro foi de 1 dia no método de envio, e aqui dentro das minhas configurações, formas de envio e entrega, eu tenho também o meu prazo padrão no configurar prazos, prazo padrão de envio após a confirmação de pagamento, que é 1. Então, esse 1 se somou com 1 do meu método de envio e acabou dando o prazo total. É isso aí, pessoal. Espero ter ajudado. O frete personalizado pode ser usado para diversas situações, não só como motoboy, como é que a gente já fez anteriormente. E fiquem à vontade para estar fazendo a criação do frete da forma que você bem entender. É isso aí, valeu!